pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente está aqui hoje para mais um quadro Que Capim é Esse? E hoje nós escolhemos a cultivar BRS Quênia para poder falar para vocês um pouquinho sobre as características morfológicas e agronômicas. Como eu vou identificar a cultivar Quênia em relação às outras forrageiras, principalmente aquelas da mesma espécie, né? E quais são os ecossistemas que eu posso utilizar a cultivar BRS Quênia. Tá? Então vamos às características dessa planta. A cultivar BRS Quênia é uma cultivar de pânico máximo. Agora está havendo uma mudança na nomenclatura, vai passar a se chamar Megatirsus máximos, mas isso não vem ao caso, tá? Porque a gente ainda está tratando como se fosse pânico máximo. E a cultivar BRS Quênia é o segundo híbrido lançado pela Embrapa. O primeiro foi a cultivar Tamanho, tá? Então ela é uma cultivar que, em nível agronômico, é altamente exigente em fertilidade do solo. Então a cultivar Quênia não é uma planta indicada para solos em que eu tenho problemas relacionados à fertilidade ou quando eu não tenho a intenção de fazer correção de solo e adubação. A cultivar Quênia, como vocês estão vendo aqui, é uma planta de crescimento cespitoso, ou seja, ela cresce perpendicular ao solo. Não é uma planta que faz uma boa cobertura de solo, ela forma touceiras. Isso faz com que haja então espaço, né, entre essas touceiras. Então o meu solo fica descoberto. Então nesse caso, ela não é recomendada para solos em que estão sujeitos à erosão, áreas montanhosas, tá? É uma planta que tem um excelente valor nutricional, inclusive ela ganha do Mombasa, do Tanzânia, onde ela foi testada para poder ser lançada, em relação ao desempenho dos animais. Só para vocês terem uma ideia, no período das águas, sem suplementação, os animais consumindo cultivar Quênia ganharam em torno de 550 gramas, enquanto aqueles que estavam com Mombasa, em torno de 470. Então ela tem um ganho muito superior não, né? Um ganho melhor, um ganho superior ao do Mombasa em relação ao desempenho animal. E isso se deve principalmente ao valor nutricional, porque é uma planta que tem alto teor de proteína e pouca fibra. Então, dentre as cultivares de pânico máximo, né, aí comparando com Mombasa, né, o próprio Tanzânia, que já está caindo em desuso por causa do problema com fungo, comparando com a própria BRS Zuri, ela é uma planta que a gente considera de porte médio, assim como a cultivar Tanzânia. Tá? Então, é uma planta que tem que ser manejada, prestem atenção, com altura em torno de 55, 60 centímetros e altura de saída em torno de 30 centímetros. Então, num sistema rotacionado, que você já está cansado de saber que não pode utilizar dias fixos, você vai respeitar a altura da planta, porque planta não responde ao calendário humano, você vai trabalhar com a altura de entrada entre 55 e 60 e a altura de saída em torno de 30 centímetros para que você tenha, né, o desempenho dos animais esperado com esse valor nutricional. Esse é o ponto em que a cultivar BRS Quênia vai estar assim num valor nutricional fantástico. Aí a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo vai me perguntar, professora, como que eu vou diferenciar a cultivar Quênia das demais cultivares, tá? Quênia tem uma característica bastante interessante que você não encontra nas outras cultivares, tá? A exceção é o capim colonião. Todo mundo aí, alguns de vocês devem lembrar do nosso bom e velho capim colonião. Tá, o capim colonião, que também é pânico máximo, que foi responsável pela engorda de bovinos no Brasil aí por muito tempo. Tá? Então, a cultivar colonião, ela se caracteriza por apresentar uma serosidade branca. E de todas essas cultivares novas de pânico que nós temos, e aí eu estou falando de Tanzânia, Mombasa, Maasai, Tamanho, Zuri, o único que apresenta essa serosidade é a cultivar Quênia. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês essa serosidade da cultivar Quênia. Tá? Então você pega essa serosidade aqui na bainha, ó, vocês estão vendo que tem uma coloração esbranquiçada, tá? Então eu consigo tirar essa coloração esbranquiçada aqui, ó, tá vendo? Eu consigo tirar essa cera. Então essa aqui é a característica que a gente vai utilizar para então saber se trata de uma cultivar BRS Quênia ou se é o Mombasa ou se é o Tanzânia, tá? Então só quem vai apresentar essa serosidade além do colonião, que é inconfundível, principalmente por causa da coloração, vai ser cultivar BRS Quênia. Então é nisso que eu quero que vocês prestem atenção quando forem identificar o Quênia. Abaixa lá, olha o perfil, chega aqui na touceira, aqui na Maria. Abre a touceira e vamos procurar essa serosidade. Vocês podem observar aqui, ó, que a gente tem serosidade aqui na planta, tá vendo? A gente tem essa serosidade na bainha da folha, tá? Essa serosidade, então, é que vai dar pra gente essa certeza de que se trata da cultivar BRS Quênia. Outra característica bastante interessante da cultivar Quênia é que ela é considerada uma planta glabra. Professora, o que é uma planta glabra? É uma planta que não apresenta tricomas, não apresenta pilosidade.
Se você pegar a cultivar mombaça, você vai observar que ela tem uns pelos, tá? Na bainha, na lâmina foliar. A cultivar Quênia não apresenta. Então, você pode colocar contra o sol, tá? Você pode tocar, que você vai sentir que ela é completamente lisa. Então, não fica com aqueles tricomazinhos que ficam na mão da gente. Não fica com aqueles pelinhos duros que ficam na mão da gente. Então, ela é uma planta completamente glabra. Então, para identificar a cultivar BRS Quênia, nós vamos ter principalmente essas duas características morfológicas. A presença da serosidade na bainha foliar, né, que a gente vai chamar aqui, que vai dar a impressão de que está no colmo, mas não é o colmo, é na bainha foliar, tá certo? E a ausência de pilosidade. Agora, uma coisa que eu queria só para completar, para a gente finalizar, que eu quero mostrar aqui para vocês, observem que as cultivares de pânico máximo, independente de qualquer uma, porque teve uma pessoa que pediu para eu falar das principais diferenças de pânico e braquiária, então já vou adiantar aqui para vocês. Observe que as cultivares de pânico máximo, elas apresentam o colmo um pouco mais achatados, enquanto nas braquiárias ele vai ser mais cilíndrico, tá? Então vocês observem aqui que ele não é redondinho, tá? Ele vai ser um pouco mais achatado. E ainda aqui na cultivar Quênia, ele é um colmo bem mais fininho que quando eu comparo com mombaça ou com qualquer outra cultivar de pânico máximo. Pessoal, então esse era o capim de hoje, né? Que capim é esse? BRS Quênia. Se você quiser que a gente fale de alguma planta forrageira, o curumi já está na fila, tá, pessoal? Que tá todo mundo pedindo curumi. Nós vamos fazer um vídeo sobre curumi. Então você deixa aqui embaixo pra gente a planta que você gostaria que a gente fizesse, né? Salientando que eu tô aqui na região do Brasil Central e algumas plantas aí do sul do Brasil ou do Nordeste eu não vou conseguir fazer, tá, pessoal? A gente não consegue atender a todo mundo, né? Mas se algum colega dessas regiões quiser fazer pra gente, nós estamos aceitando colaboração também. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um abraço e obrigada.